pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos de volta aí ao evento Mulheres na Gestão da Pecuária Leiteira, nosso segundo dia de evento e também a nossa segunda palestra, que terá como tema a qualidade do leite. E a palestrante de hoje é a Ananda Franco. A Ananda é médica veterinária graduada pela Unesp de Botucatu, possui mestrado em qualidade do leite pela mesma universidade e já atuou como consultora em qualidade do leite e controle de mastite na região sul de Minas Gerais e Vale do Paraíba, São Paulo. A Ananda é analista de sucesso dos #OnFarmers. Ananda, seja muito bem-vinda. A Ananda tem como tema da palestra aspectos relevantes para a qualidade do leite e o uso da tecnologia como aliada para o uso racional de antimicrobianos. Gente, fica ligado aqui com a gente, conteúdo de altíssima qualidade, certo? Ananda, seja bem-vinda, e o Udi também, a nossa mediadora. Sejam bem-vindas. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, audiência. Boa tarde, Ananda. Espero que vocês estejam bem, que todo mundo também esteja muito animado com essa palestra, que com certeza será incrível, né, pessoal? E vamos falar hoje sobre qualidade do leite. Na pecuária leiteira, a tecnologia é uma grande aliada. Ela é utilizada para melhorar a gestão dos rebanhos, medir os indicadores de produção, reprodução, recria e contribuir com a saúde e o bem-estar animal, gerando eficiência e lucratividade. O leite precisa passar por rígidos controles de qualidade, submetendo às chamadas normas regulatórias. E para falar sobre esse assunto, eu convido a Ananda, que já está aqui conosco, médica veterinária, expert em controle do leite e mastite. Lembrando, pessoal, que desde já vocês já podem ficar à vontade para fazer suas perguntas no chat, pois haverá um break durante a palestra para um bate-papo sobre dúvidas e no final a gente também vai ter esse break para que a gente tire mais dúvidas também. Ananda, seja muito bem-vinda. Esse palco online aqui é todo seu. Fique à vontade. Obrigada, Udi. Boa tarde a todos, pessoal. Eu queria primeiro agradecer, né, o pessoal do AgroMulher, do IDEAGRE, primeiro pelo convite, segundo pela iniciativa. Acho que é de grande valia todo esse conteúdo que a gente está discutindo, né? Então, eu vou começar compartilhando aqui a tela com vocês. Só me confirma se já está aparecendo aí. Está aparecendo aí, pessoal? Vocês estão vendo? Aparecendo. Pode ficar à vontade. Tá ótimo. Bom, então, como a Udi apresentou, né, eu vou falar um pouquinho hoje com vocês sobre os aspectos relevantes para a qualidade do leite e o uso da tecnologia como aliada para esse uso racional dos antimicrobianos, né? Então, eu separei aqui um tempinho, esse primeiro tempo, para a gente falar um pouco sobre a introdução à mastite, para a gente relembrar o que é a mastite, quais os tipos de mastite que a gente vê, né, hoje, qual é o impacto que ela causa na produção e na qualidade do leite, dentro das questões de custo e prejuízos que a mastite causa na fazenda, né, e alguns planos de ação para a gente reduzir esse impacto da mastite. E vou deixar para depois do nosso intervalinho, para a gente conversar um pouquinho sobre a cultura na fazenda, como que é a cultura na fazenda, como que funciona, se ela seria uma solução realmente para o controle da mastite, né, e um pouquinho desse uso racional dos antibióticos, tá? Então, pessoal, eu trouxe para a gente começar aqui um pouquinho sobre a mastite, né? A gente sabe que a mastite hoje ela é uma doença muito prevalente, né, nos rebanhos leiteiros, e eu quero começar conversando com vocês desde como essa mastite começa, né? Então, a gente sabe que é a principal doença no rebanho leiteiro que causa um custo elevado, tanto de tratamento, quanto de resíduo de antibióticos, quanto de descarte do leite. Então, a gente vê que causa bastante dor de cabeça, né, nas fazendas, e eu quero trazer um material hoje para vocês bem prático, leve, para que a gente consiga solucionar aí alguns problemas e conseguir ajudá-los, com alguns planos de ação e alguns manejos que seriam interessantes a gente pensar, principalmente agora nesse final de ano. Tem chovido muito, não sei na região onde vocês estão, mas onde eu estou tem chovido mais que o normal, né?
e a gente enfrenta agora esse desafio aí da época das águas, onde provavelmente a mastite vai aumentar, né? Então, para a gente começar assim, como que a mastite, ela começa no organismo do animal, né? Primeira coisa que vai acontecer, gente, é o micro-organismo entrar na glândula mamária, certo? Então, a única forma de entrada de um micro-organismo no teto de uma vaca é através da pontinha do teto, né, do orifício do teto. Então, esse micro-organismo, ele vai penetrar aqui e vai estabelecer uma infecção, uma inflamação ali no teto, no úbere da vaca, certo? A partir daí, vai acontecer uma multiplicação nos alvéolos desses micro-organismos, vão causar danos nesses alvéolos, né? E aí é onde entra o sistema de defesa do animal, que são as células somáticas, né? Eu costumo falar muito para os ordenhadores, para a equipe que fica mais de frente ali durante a ordenha, né, que as células somáticas, a CCS, né, contagem de células somáticas, que a gente escuta muito, tem sido cobrado muito pelos laticínios, pela nossa legislação, toda essa parte de qualidade, de redução do CCS. Então, às vezes a gente tem essa dificuldade de imaginar o que é a tal da CCS, né? Então, a CCS nada mais eu falo assim, eu comparo ela ao soldado do organismo da vaca, né? Quando uma bactéria, um micro-organismo entra no organismo da vaca, no teto da vaca, todo o organismo reconhece como algo estranho e manda os soldados, né, do sistema imune para conseguir defender a vaca desse micro-organismo. Então, a partir do momento que entra um micro-organismo no teto da vaca, o próprio organismo já começa uma guerra, tá? Vou colocar guerra entre aspas, justamente para a gente entender que começa a acontecer uma briga ali do sistema imune, ou seja, das células somáticas tentando matar, né, controlar esse micro-organismo que entrou, e o micro-organismo tentando se desenvolver, se instalar no organismo do animal. Então, a partir desse cenário, nós temos aqui a mastite clínica ou a subclínica, onde começa todo o processo de inflamação e infecção do úbere, né, e da teta da vaca. Então, tem duas formas que a mastite consegue se manifestar dentro do organismo do animal, a mastite clínica e a mastite subclínica. A mastite clínica, pessoal, é aquela mastite que a gente vê, né? Então, é a mastite que causa grumo, que causa inchaço, que em alguns casos pode causar febre, o animal pode parar de comer, né? Dá aquela infecção sistêmica, onde a gente vê que todo o organismo do animal está prejudicado. E tem a mastite subclínica, que é uma mastite que a gente não vê com os olhos, né? Então, o leite fica normal, o úbere está normal, e ela tem esse aumento da célula somática, ou seja, o organismo já começou uma briga ali com algum micro-organismo que entrou, né, na glândula mamária, né? E a partir daí começaram algumas alterações que ainda não são visíveis aos nossos olhos. Mas se nós fizermos testes, por exemplo, o CMT, teste da raquete, ou até mesmo a avaliação da CCS individual, nós vamos ver que esse animal já tem alguma coisa de errado, né? Então, como é que tem sido isso? O que seria, o que a gente vê hoje, tanto da mastite clínica quanto da mastite subclínica? A mastite clínica, ela costuma ter aí de 5 a 15% de incidência no rebanho, tá? E causa custos com antibiótico, com descarte do leite, com perda da produção, né? Os animais normalmente costumam cair bastante a produção de leite desses animais, né? Então, a gente tem um impacto financeiro na mastite clínica muito grande, se a gente for pensar e somar todos esses fatores, né? O que a gente vê? A mastite clínica hoje, ainda mais nesses últimos meses que o preço do leite subiu bastante, nós podemos colocar aí um custo de um caso de mastite clínica em torno de uns R$700 para mais, né, dependendo do medicamento que a gente usa, de quantos dias de descarte vai dar. Então, é um custo que na rotina da fazenda é muito significativo, né? Quanto mais a gente conseguir impactar esse custo e diminuir, melhor é para a rotina da fazenda. Além de que é muito, assim, é muito chato, né, vamos dizer assim, chato mesmo ter que tratar a mastite, e quando a gente acaba de tratar uma vaca, essa vaca volta a ter mastite depois, então isso, assim, é uma coisa que injuria bastante, né, para usar os termos mais populares aí. E a mastite subclínica, então, como a gente não vê, qual que é o prejuízo que ela causa, né? Principalmente, a gente vê que cai
de 6 a 8% da produção de leite do animal, tá? Ela tem uma prevalência de uns 45% no rebanho, e ela causa uma menor remuneração do produtor, porque a CCS vai aumentar, né? A CCS do tanque vai aumentar. Ela causa um menor rendimento industrial, né? E um shelf life, ou seja, o período de vida do leite, e tem sido cobrado muito pela essa instituição normativa aí da IN 77, né, através do MAP. Então, a gente vê que os laticínios e a própria legislação tem cobrado muito essa questão da qualidade do leite, e com o passar dos anos, a fiscalização vai ser ainda maior, acredito eu, e nós precisamos, né, não tem outra saída, nós precisamos produzir um leite de qualidade, tá? Então, quando a gente fala de mastite clínica, nós podemos dividir em relação aos graus dessa mastite, tá? Então, a mastite clínica, ela pode ser dividida em mastite grau leve, moderada e grave, certo? A mastite grau leve é uma mastite que causa uma alteração somente no leite, tá? Então, ela tem o leite com muito grumo ou pouco grumo, pode ter sangue, pode ser o leite aguado, mas ela não causa um inchaço da glândula mamária, a gente não vai ver o teto inchado, tá? Quando a gente tem alteração no leite e no úbre, já é uma mastite grau 2, certo? Principalmente porque tem o inchaço do úbre, às vezes fica vermelho, a gente, né, ao a gente encostar no úbre da vaca, a gente vê que a vaca sente, ela tá com dor, ela tá reclamando, fica chutando durante a ordenha, então a gente vê que ela tem um incômodo ali, né, já é uma mastite grau 2. A mastite grau 3 é aquela mastite que tem alteração no leite, alteração no úbre e febre, certo? Ou seja, o que a febre significa para a gente? Significa que a bactéria ou o micro-organismo já conseguiu atingir todo o sistema do animal como um todo, né? Então, ela vai responder, o organismo do animal vai responder com febre, o animal fica apático, né? Para de comer, às vezes a vaca deita, não quer levantar. Então, esse caso, pessoal, é de uma mastite grau 3, tá? São poucos casos que acontecem isso, normalmente agora, final de ano, onde a incidência da mastite aumenta bastante, costuma aparecer mais, tá? Mas é importante a gente ter esses conceitos na nossa mente, justamente para a gente saber quais são os protocolos que a gente deve criar, né? Então, por exemplo, se a gente for pensar em questão de sintoma, uma mastite grau 1, ou seja, que só tem alteração no leite, não tem por que eu fazer um anti-inflamatório ou um antibiótico injetável num animal desse, certo? Não faz muito sentido, eu vou encarecer bastante o meu protocolo e não tem essa necessidade. Uma mastite grau 2, aí eu já vou associar um anti-inflamatório, né, já vou dar um alívio ali para o animal, para que esse inchaço venha a diminuir, para que ela consiga ter um bem-estar maior, né? E o grau 3, aí sim a gente tem que entrar com todo o combo, às vezes a gente tem que fazer hidratação no animal, antibiótico injetável, intramamário, anti-inflamatório, todo aquele combo mesmo de tratamento para a gente conseguir recuperar o animal e sempre de forma imediata, tá, pessoal? Viu que o animal está nessa situação, é tratamento imediato, não tem conversa, tem que tratar na hora. Já a mastite subclínica, como ela não tem alteração no leite, como que a gente vai fazer para identificar a mastite nesse animal? Então, nós temos algumas formas, principalmente, né, que eu falo que é a forma mais barata também de fazer, demanda trabalho, mas é muito eficiente também, é através do teste da raquete, que é o CMT, né, aquele reagentezinho roxo que a gente coloca aqui, acho que todos vocês que estão assistindo já viram ou já fizeram, né, já ouviram falar. Então, esse teste, ele reage com a célula somática do leite. Então, se o leite tiver uma contagem de células somáticas elevada, vai criar aquela gelatina na raquete, a gente vai saber que tem alguma coisa de errado com esse leite, tá? Aqui eu trouxe uma sequência bem legal, para quem nunca viu, sobre, como se fosse uma foto da célula somática, tá? Então, isso aqui é uma célula somática, né? Uma CCS, vamos dizer assim. E aqui esses pontinhos pretos, olha, são micro-organismos que invadiram aqui o sistema imune do animal. Isso aqui é uma foto real, tá, de um microscópio. Então, a gente consegue ver que a célula somática, olha só, ela vai perseguindo, tá vendo? O pontinho preto tá aqui. Ela vai perseguindo esse micro-organismo até englobar e destruir, tá certo? Então, ele vai correndo mesmo e a função da célula somática é essa. Então, isso fica muito fácil da gente entender o que acontece no sistema da vaca quando a gente entende a função da célula somática,
né? Então, vamos supor, tem uma vaca que nunca teve mastite, e aí uma bactéria entrou ali na pontinha do teto dela, o organismo deu o alarme, falou assim, ó, tem alguma coisa de errado no meu organismo, eu preciso mandar aos meus soldados, né? E aí o organismo da vaca vai mandar um tanto dessas células aqui para a glândula mamária, lá para o leite, para a gente começar essa briga, né? A partir daí, pessoal, o que a gente vê? Que tem vacas que conseguem ganhar a briga com o próprio sistema imune, tá? São vacas que normalmente possuem um sistema imune bom, um histórico bom, tanto de casos de mastite quanto de doenças antepassadas, né, assim, durante a vida do animal. Então, é uma vaca que provavelmente não ficou muito doente, tem um sistema imune bom, está totalmente associado lá no período do colostro, da colostragem, da bezerrinha, né? Por isso que é importante a gente pensar lá nossas futuras vacas ainda. Então, quanto melhor a gente fizer o processo de colostragem, de cuidados com a minha bezerra, melhor ela vai responder às infecções futuras. Então, a gente vê uma relação muito, muito direta entre os animais que receberam uma boa colostragem, que têm um bom sistema imune, em casos de mastite na vida adulta desse animal, né? Quando o animal já está em lactação. Então, é muito importante a gente prestar atenção nesses pontos, onde a gente vai trabalhar o sistema imune do animal. Aqui, nesse cenário que eu estou falando para vocês, já é um caso de uma vaca que já está com a bactéria dentro do organismo, e aí vai depender dela, se ela vai responder a isso, se ela vai conseguir ganhar a briga, ou se ela vai perder a briga, e aí, para isso, nós vamos precisar ajudá-la com o tratamento com antibiótico, tá? E aí, eu tô contando essa historinha para ficar mais fácil de vocês entenderem depois, quando a gente conversar sobre o uso da tecnologia na fazenda como aliada para a gente melhorar a qualidade do leite, para a gente reduzir o uso de antibióticos, para a gente reduzir o custo da mastite, né, para ir dando esse conforto aí para vocês. Então, é muito importante a gente entender o que está acontecendo no organismo da vaca para a gente conseguir ajudá-la da melhor forma, tá? Pensando nisso, o que vai depender para essa minha vaca curar ou não a mastite, né? Então, essa vaca que eu coloquei para vocês, vamos supor que é uma vaca mimosa, vamos colocar um nome bem clichê. Então, a mimosa, ela nunca tinha tido mastite, e entrou uma bactéria ali no teto dela e ela começou essa briga ali dentro do organismo dela. O que vai depender para essa vaca responder bem ao tratamento ou não? Ou seja, para ela, nem ao tratamento, né, mas para ela curar a mastite ou não. A primeira coisa, pessoal, que vai depender é o tipo do patógeno que ela tem ali dentro. Então, para vocês terem uma ideia, a gente tem alguns patógenos, alguns micro-organismos que nem bactérias são. Então, os micro-organismos a gente divide em algumas classificações, né? Então, tem bactérias, fungos, tem vírus, né? Tem vários tipos de classificações. E quando a gente fala em antibiótico, antibiótico nada mais é do que um medicamento que mata bactéria, tá? Única e exclusivamente bactéria. Se eu tenho um micro-organismo que não é bactéria, vai adiantar eu fazer um antibiótico nesse animal? Não vai adiantar, tá? Mas como que eu vou saber se essa vaca tem uma bactéria ou se ela tem um outro micro-organismo, ou às vezes se ela tem uma bactéria que dificilmente responde ao tratamento com antibiótico, né? Uma bactéria que é mais resistente. Eu só vou saber isso através do diagnóstico, através da coleta de um leite, né? Do leite desse animal, dessa mastite, para eu fazer o exame, para eu ver que bactéria que tem e para eu conseguir responder, né? E fazer a melhor tomar a melhor decisão para a minha vaca mimosa, no caso. Além do tipo de patógeno, o que mais que vai depender para essa minha vaca curar a mastite ou não? A própria vaca. Lembra que a gente acabou de falar sobre o sistema imune dessa vaca? Se é uma vaca que vive dando mastite, dificilmente ela vai responder, tá, pessoal? E aí não é o problema da bactéria, do micro-organismo ou do antibiótico que a gente fez. O problema é o organismo da vaca. Então, só para vocês terem uma ideia, vamos supor que a mimosa, ela nunca teve mastite, então ela tem uma chance legal de eu curar, né? Porque ela tem um histórico bom, ela não é uma vaca que tem muitas doenças, enfim, e ela tem, eu já classifiquei essa vaca como uma chance de cura boa, e aí eu vou optar por tratar ela. Agora, vamos supor que eu tenho uma outra vaca, a Juju, e a Juju, ela já teve mastite 6 vezes nessa lactação, no mesmo teto, é aquela vaca mamiteira. Vive dando mastite, então ela dá mastite, aí eu trato, aí melhora, aí passa 3 semanas, ela volta a ter mastite no mesmo teto. São essas vacas crônicas, né? A gente classifica essas vacas como vacas crônicas.
Essas vacas, pessoal, a chance de cura delas é muito baixa. Então, só para vocês terem uma ideia, quando uma vaca nunca teve mastite e ela tem mastite, a chance dela curar na próxima vez que ela tiver mastite vai diminuir 30%. E cada vez que ela tiver mastite, a chance de cura cai 30%. Então, por que eu estou falando isso? Para a gente pensar, uma vaca que já teve 4 vezes mastite no mesmo teto, na mesma lactação, a chance dela curar, gente, é menos de 10%. E não adianta, não tem milagre, não tem antibiótico milagroso, não tem nenhum coquetel milagroso. O problema é a vaca, tá? Então, a gente pode fazer o que quiser com essa vaca que dificilmente ela vai curar. Aí vocês vão me perguntar, tá bom, Ananda, mas e aí, o que eu faço com essa vaca? Ela tá dando mastite, eu preciso fazer alguma coisa. Então, a gente tem algumas soluções para esse tipo de vacas crônicas, eu não quero detalhar muito isso aqui, tá? Mas, por exemplo, a gente pode avaliar a previsão de secagem desse animal e antecipar a secagem, tá? Para ver se a gente consegue, nesse período seco, dar uma maior chance de cura para ela e ver como essa vaca vai voltar na próxima lactação. A gente pode selar só um teto, segregar só um teto, né, secar só um teto, que é esse teto crônico, e manter os outros 3. Então, tem algumas soluções que a gente consegue ter para esses animais, mas, assim, não adianta a gente ficar tratando esse teto, tá? A gente tratando ou não tratando, ela vai voltar a ter mastite da mesma forma. Então, a minha recomendação, na verdade, o que a gente faria mais sentido a gente fazer, é simplesmente a gente tratar essa vaca aliviando os sintomas dela. Então, se tiver inchado, nós vamos fazer um anti-inflamatório, né? A gente não vai mais ter aquele objetivo de querer curar a mastite, porque a gente sabe que é uma vaca que vai ser difícil de curar, né? E o terceiro ponto que influencia também para a vaca curar ou não, é claro, é o tipo do antibiótico e o protocolo, como que a gente está fazendo. Então, o legal da gente saber a bactéria é que a gente sabe exatamente da onde essa bactéria vem, aonde que está o meu problema, se é no ambiente, se é na teteira, se está na cama, se está na água, né? A gente consegue ter um norte e saber o que está causando mastite na minha vaca, de onde está vindo e aonde eu tenho que atuar. E, além disso, a gente consegue ver que bactérias, tem alguns tipos de bactérias que precisam de mais dias de tratamento e tem outras bactérias que precisam de menos dias de tratamento. Então, por isso que é importante a gente sempre identificar a causa da mastite, né? Porque aí a gente vai saber com quem que a gente está brigando, certo? Então, aqui, ó, quando a gente fala em relação ao patógeno, a gente precisa ver se existe bactéria no leite, né? Porque às vezes a vaca dá mastite, mas não tem bactéria no leite, então é um outro problema. Se a bactéria responde ao tratamento, né, ou se esse micro-organismo costuma responder, porque tem bactérias que não respondem ao tratamento com antibiótico, e um exemplo muito claro disso é o Staphylococcus aureus, né, que a grande maioria das vezes não responde, é claro que tem exceções, e tudo vai depender também do histórico da vaca, né, e se existe um protocolo mais recomendado para essa vaca. Então, o patógeno, quando a gente descobre a bactéria ou o micro-organismo que está causando a mastite, a gente consegue ter, assim, várias informações preciosas, tá? Justamente para a gente saber o que fazer com essa vaca. Quando eu falo só da vaca, então eu preciso avaliar se vale a pena tratar essa vaca, se não é uma vaca crônica ou se é uma vaca de caso novo, né, vamos supor. Se essa vaca tem chance de cura, né, e qual que é a idade histórica da vaca. Então, quanto mais velha a vaca e quanto pior o histórico de mastite e CCS, menos chance a minha vaca vai ter de curar a mastite, tá? E quando eu falo de antibiótico e protocolo, a mesma coisa. Qual que é a melhor via e duração do tratamento, né? Eu faço um antibiótico de amplo espectro ou de curto espectro. E tudo isso, pessoal, vai depender da nossa bactéria. Se a gente não souber a bactéria, nós não vamos conseguir responder as outras perguntas, tá? Por isso que é muito importante a gente saber quem que é o nosso inimigo, tá? E aí, a partir desse ponto, a gente vai começar a falar um pouquinho agora sobre qual é a principal ferramenta que vai nos ajudar para identificar esse agente, né, que vocês já sabem, é a própria cultura na fazenda ou não, nós também podemos mandar para o laboratório, tá? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, e o que isso vai nos ajudar no dia a dia, tanto para tomada de decisão, para protocolos, enfim, isso a gente vai discutir daqui a pouco. Mas nessa parte da mastite, como a mastite se instala, como que ela, né, os tipos de mastite, como que começa, em relação à mastite clínica, subclínica, acho que a gente podia fazer uma pausa agora e ver
se vocês têm alguma dúvida em relação a isso, antes de a gente entrar nessa parte da ferramenta e tomadas de decisão, enfim, para a gente dar uma continuidade. O que vocês acham? Já tem alguma dúvida aí? Sim, já temos perguntas sim, Ananda. E aí, começar, tá? A galerinha do suporte aí vai disponibilizar. E a Débora Sampaio perguntou, né? A bactéria aureus tem tratamento? Pois é, então, essa bactéria, que eu acredito que vocês estão querendo dizer do Staphylococcus aureus, né? E aí, é o seguinte, ó, essa bactéria, ela é complexa, bem complexa, porque ela acaba se instalando lá no fundo da glândula mamária. Então, ela é uma bactéria que é de difícil acesso, a grande maioria dos antibióticos não conseguem chegar lá, né? E a gente fala que ela meio que encapsula ali na glândula mamária. E exatamente por isso, tem hora que ela sai no leite, tem hora que ela não sai no leite. Então, o primeiro ponto aí de dificuldade do Staphylococcus aureus é que, às vezes, uma vaca que deu negativo uma vez, não significa que ela é negativo para Staphylococcus aureus, tá? Justamente porque tem hora que essa bactéria sai no leite, tem hora que não sai. Como que a gente sabe que uma vaca é positiva? Fez cultura, deu positivo para aureus, beleza, ela é aureus, a gente tem que fazer um manejo com ela, de deixar ela sempre para o final da ordenha, tá? Staphylococcus aureus é uma bactéria contagiosa que passa de vaca para vaca, via teteira, tá? E também é uma bactéria que fica na pele do animal, pessoal. Então, o que é muito comum que a gente vê, assim, de umas taxas de 20%, 30% de novilhas recém-paridas vindo com aureus. Justamente por ser uma bactéria que habita na pele do animal, lá na fase de cria e recria, né, quando ela é bezerra e novilha, a mosca pode levar para o teto e a própria mamada cruzada, né? Então, às vezes, uma bezerra mama em uma, aí depois mama na outra, lambe a barriga, aí mama na outra. Então, pode levar essa transmissão aí do Staphylococcus aureus, pode ser através disso, e também via teteira durante a lactação. Tá? Então, uma vaca positiva, ela vai ser positiva e ela precisa dos manejos corretos, como, por exemplo, deixar sempre para o final da ordenha, tá? Pode ser uma vaca que vai me dar problema sempre, então pode ser uma vaca que vai ficar dando mastite toda hora, porque ela é difícil de curar, mas pode ser uma vaca que quase nunca dá mastite, tem CCS baixo, então, lá em casa mesmo, eu vejo que temos vacas que era positivo para Staphylococcus aureus, e não dava trabalho, não dava mastite, não dava CCS alto, mas assim, a gente tem que deixar ela no final do ordenho, porque ela pode transmitir para uma vaca que vai me dar problema, que tem o sistema imunológico mais comprometido e vai me dar problema, tá? Então, é aquele negócio, depende da bactéria, mas depende também muito do organismo da vaca. Sobre o tratamento de aureus, como que a gente avalia isso? A chance de cura também vai ficar aí entre uns 20% e 30%, tá, dos animais, só que vai depender muito do histórico desse animal. Então, se é um animal novo, de até 2, no máximo 3 lactações, que não tem histórico de mastite, que a histórico da CCS é baixa, né, de mastite subclínica também não tem muito histórico, a gente pode até tentar fazer um tratamento mais estendido nesse animal, para ver como ele responde, mas lembrando que, assim, a gente não pode tratar esse animal, coletar uma vez o leite e, se der negativo, tratar a vaca como negativo. Tá? A gente tem que lembrar que o aureus, ele tem hora que ele aparece, tem hora que ele não aparece. Então, uma dica que a gente dá é sempre realizar 3 culturas consecutivas aí com um intervalo de 7 dias. Então, a gente coleta, por exemplo, nas próximas 3 quartas-feiras, eu vou coletar o leite dessa vaca, e se as 3 derem negativa, beleza, provavelmente o animal está curado. Agora, se uma das 3 der positivo para aureus, aí realmente não curou. Mas, assim, pessoal, sempre avaliem o histórico dessa vaca, tá? Se é uma vaca que já deu muitos problemas, dificilmente ela vai curar, tá? Então, a gente pode tentar fazer um tratamento na secagem ou antecipar a secagem, mas não vamos tratar, assim, o aureus como um bicho de 7 cabeças, tá? Ele pode ser um bicho de 7 cabeças em vacas que têm o sistema imunológico comprometido e vai me dar dor de cabeça. Mas pode ser que ele também fique quieto ali, e se a minha vaca tiver um sistema imunológico bom, ela não vai me dar dor de cabeça, não vai me dar trabalho, mas é claro, a gente precisa deixar ela no lugar certo, lá da ordenha, tá? Não sei se eu respondi bem a pergunta. Acredito que sim, Ananda. Vamos para a próxima pergunta da Camila Froza.
Realizo 2 ordenhas no dia. Devo realizar CMT na ordenha da manhã ou da tarde? Há alguma recomendação para intervalo entre um teste de CMT e outro? Não, o CMT, eu acho que, assim, depende, acho que vai depender mais do seu manejo, viu, Camila? Então, do manejo de vocês, da equipe que vocês têm, né? A gente sabe que o CMT atrasa a ordenha, então veja o que fica melhor no horário para vocês. Eu sempre realizei no período da tarde, para mim era mais tranquilo, tá? E assim, a única coisa que vocês precisam prestar bastante atenção é na hora que vocês vão coletar ali para colocar o teste, o leite na raquete, tá? Então, isso, assim, sempre despreza os primeiros jatos, tá bom? Porque a tendência é que os primeiros jatos tenham uma carga mais elevada de célula somática, tá? Então, descarta sempre uns 3 jatos, né? E, assim, a hora do CMT é sempre depois da limpeza, né? Então, a gente vem fazendo pré-dipping, secagem dos tetos, antes de pôr a teteira, eu venho fazendo CMT, e mesmo assim, descarta ali mais uns 2, 3 jatos de cada teto, põe ali na raquete e pode fazer tranquilamente, tá? Perfeito. Espero ter respondido a sua pergunta, Camila. A pergunta é da Ana. Deve-se tratar vacas com mastite subclínica durante a lactação? Como é que é? Acho que cortou o comecinho aqui. Deve-se tratar vacas com mastite subclínica durante a lactação? Tá. Subclínica. Então, quem que perguntou? Como que é o nome? Foi a Ana Silva. Ana Silva. Então, Ana, é o seguinte, ó, quando a gente fala de mastite subclínica, são pouquíssimos os casos que compensam a gente tratar, isso eu estou falando de custo-benefício, tá? Durante a lactação. Então, justamente, por a gente ter um custo com antibiótico e resíduo do leite, em casos que às vezes não tá nos dando tanto prejuízo assim. Caso que é extremamente importante e indispensável a gente tratar na mastite subclínica é quando a gente identifica Streptococcus agalacti no rebanho, tá? Então, Streptococcus agalacti é uma bactéria extremamente contagiosa. Eu até comparo ela agora com o coronavírus, né? Porque é uma coisa que, assim, ficou fácil de explicar. Mas, assim, ela passa de vaca para vaca muito rápido e passa via teteira, tá? Única e exclusivamente via teteira. Ela não é uma bactéria que costuma ficar no ambiente, ela não é muito resistente para ficar no ambiente, mas ela passa via teteira. Então, e aí tem um ponto interessante, até para quem tiver interesse depois, no canal do YouTube da Unfarm, nós criamos uma série de 5 vídeos só sobre o Streptococcus agalacti, onde a gente fala tudo do agalacti, como que a gente faz. Então, assim, para quem está tendo problema com ele, acho que é interessante avaliar isso, justamente por ser uma bactéria muito contagiosa, a gente não pode sair tratando, por exemplo, identifiquei essa bactéria, eu vou tratar agora, tá? Antes da gente começar a tratar, eu sempre recomendo avaliar o rebanho todo, tá? Porque a Streptococcus agalacti é uma bactéria que é muito comum a gente encontrar na forma subclínica. Então, se a gente não faz um controle de CCS, de CMT, nós não vamos ver que tem essa bactéria, né? E ela vai passando para o rebanho todo e passa assim, ó, super rápido. Uma característica dessa bactéria é aumentar muito a CCS do tanque e também a CBT. Então, quando a gente fala de Streptococcus agalacti, na forma subclínica, vale muito a pena a gente identificar todas as vacas do rebanho, segregar essas vacas e vir tratando, tá? O ideal é tratar tudo junto, para a gente ter uma eficiência maior. Mas como é uma bactéria que normalmente acomete boa parte do rebanho, às vezes a fazenda não tem condições de tratar tudo junto, né? De fazer a blitz terapia que a gente fala. Então, você pode vir tratando aos poucos, e assim, só libera a vaca de novo para o lote de origem dela quando você confirmar que ela realmente foi curada, tá? Quando você fizer a cultura no pós-tratamento, não tem agalacti, beleza, pode liberar. Senão, a gente vai ficar num ciclo, assim, infinito, tá? Nós vamos tratar, ela aí, você libera ela, às vezes ela não curou, ou às vezes tem alguma vaca positiva que vem antes dela na ordenha, ela curou, pegou de novo e vai ficar essa taxa de reinfecção, e aí vira aquele pesadelo. Então, antes da gente sair tratando, gastando dinheiro com antibiótico e tudo mais, é super importante a gente avaliar quais os micro-organismos que a gente tem e ver quais que compensam tratar na forma subclínica. Tá joia? Super importante, tá, pessoal? Espero ter respondido a sua pergunta, Ana Silva. Mais uma pergunta, a Leonora. O que é tratamento ou terapia da vaca seca? Ótimo. A vaca seca, então, terapia da vaca seca seria
aquele tratamento onde a gente vai, por exemplo, tenho uma vaca, eu vou secar ela amanhã. Então, eu vou fazer um antibiótico de vaca seca nela, é um antibiótico que vai durar pelo menos aí 60 dias, né? Daí depende do antibiótico, mas a ideia é ele durar o período da secagem todo, para que, se caso venha alguma bactéria durante o período seco, ela tenha ali uma barreira de proteção para ajudá-la. Então, a terapia da vaca seca, além do antibiótico da vaca seca, a gente inclui o selante, tá? O selante é uma bisnaguinha, como se fosse um antibiótico mesmo, mas é um materialzinho meio diferente, vocês vão ver, e ele fica, a gente coloca a bisnaga na pontinha do teto, ele fica só na pontinha do teto, ele cria como se fosse um tampão ali do teto para proteger aquele teto e evitar de alguma bactéria entrar no período seco, tá, pessoal? E aí, só puxando um gancho aí de um assunto que está super em alta, que é aquele protocolo de vaca seca, né, seletivo, ou seja, para quem já tem o sistema de cultura na fazenda, de identificação das bactérias na fazenda, e costuma fazer essa cultura antes da secagem, ou seja, vou secar uma vaca amanhã, eu quero ver se ela tem bactéria. Coleto o leite dela, ponho no laboratório, vejo que ela não tem bactéria nenhuma, está super saudável, e aí, não quero fazer antibiótico nela, porque não tem por que eu fazer antibiótico, ela não tem nada, ela está saudável. Vou pôr só selante, só vou proteger o teto dela ali e manda lá. Então, isso é uma coisa que está muito em alta, eu acho que, assim, seria o cenário perfeito para a gente, tá? Nos Estados Unidos e nos países mais tecnificados já tem acontecido muito isso, mas a gente não pode esquecer que nós estamos no Brasil, e a grande maioria das fazendas e da nossa situação atual, as vacas secas, elas não costumam ficar em um ambiente confinado, né, em um ambiente onde eu consigo controlar a higiene e tudo mais. Normalmente, a maioria dos casos, as nossas vacas secas ficam em um pasto, em um piquete ou algum lugar que normalmente é mais fácil de haver contaminação, né? Então, a gente precisa prestar muita atenção em qual é o ambiente onde as nossas vacas secas ficam e qual que é a chance delas se contaminarem. Se for um local aberto, época de chuva, onde vai ter barro, isso e aquilo, eu recomendo sempre optar por fazer a terapia de vaca seca completa, com antibiótico e selante, tá? Agora, se o seu ambiente é mais controlado, não, eu acho que eu quero, não tem perigo dela pegar alguma infecção pelo ambiente e tudo mais, aí beleza, vamos fazer só o selante. Então, assim, só para caso tenha alguém aí já pensando nisso, né, eu acho que é interessante, mas a terapia da vaca seca consiste nisso, tá? Então, antibiótico vaca seca, que é de longa duração, mais um selante para proteger a pontinha do teto. Perfeito. Espero ter respondido a sua pergunta, Leonora. A pergunta da Débora Sampaio. Precisa associar antibiótico injetável com intramamário? Legal, essa é uma pergunta que a gente recebe muito também. E assim, pessoal, o que a gente vê, é uma pergunta difícil da gente responder, justamente porque no Brasil a gente ainda não tem muitos estudos que conseguiram comprovar a eficiência dos antibióticos, né? Tanto em bases terapêuticas quanto em formas em vias de inoculação mesmo. Então, os antibióticos injetáveis, até onde a gente sabe, né, até onde tem estudos que conseguiram comprovar, a eficiência na glândula mamária é muito baixa, tá? Então, a grande maioria não tem uma acessibilidade boa da glândula mamária, tá? A grande maioria mesmo. Então, vai depender principalmente do grau da sua mastite, tá joia? Uma mastite grau 3, a gente está falando de uma infecção onde não está só na glândula mamária, né? Está no organismo todo. Então, nesse caso, com certeza, tem que fazer um injetável para a gente controlar essa infecção que já está na corrente sanguínea. Agora, quando a gente fala uma mastite grau 1, grau 2, a grande maioria dos antibióticos injetáveis não tem muita eficiência, mas lembrando, eu estou falando isso através de estudos científicos, tá? Que realmente são comprovados. Então, o que a gente sabe é isso, tá joia? Perfeito, espero ter respondido a sua pergunta, Débora. E a gente encerra esse primeiro break de perguntas. Pode ficar à vontade para retomar a sua apresentação, tá, Nanda? Nós estaremos também recapitulando as perguntas para o final. Tá bom. Então, vamos lá, pessoal. Para a gente continuar aqui essa segunda parte, eu trouxe, então, um pouquinho da cultura na fazenda, né? Por que é tão importante? Acho que a gente já comentou aqui
alguns motivos, né, e eu acredito que eu consegui passar para vocês a importância da gente saber com quem que a gente está brigando, né, qual que é o agente que está causando mastite na nossa vaca. Então, aqui, nós temos essa ferramenta hoje, que tem crescido muito no Brasil, tá, que seria essa cultura na fazenda, né, que em 24 horas a gente consegue saber quem que está causando mastite na nossa vaca, tá, qual é o tipo de bactéria, né. Então, o que é a cultura na fazenda? Cultura na fazenda nada mais é do que a gente vai coletar esse leite com mastite, né, ou uma amostra da vaca, ou a gente, por exemplo, um leite que a gente quer ver se tem alguma bactéria ou não, né, nós vamos inocular numa plaquinha de cultura, como essa que nós temos na On-Farm, e a gente vai conseguir identificar, através da cor que ela crescer e da etapa que ela crescer, nós vamos saber qual é a bactéria, certo? Então, por exemplo, essa plaquinha que a gente trabalha é uma plaquinha que chama Smart Color 2 e ela é dividida em 3 etapas. Eu vou passar o leite nessas 3 etapas, tá? Cada etapa dessa aqui vai crescer tipos de bactérias diferentes. Então, por exemplo, nessa etapa 1, que é essa etapa aqui de cima, vai crescer as bactérias Streptococcus uber, Streptococcus agalacti, Streptococcus dysgalacti, Enterococcus, Lactococcus e outros gram-positivos, tá? Que é outra classificação das bactérias. Nessa etapa aqui, já vai crescer as bactérias de perfil mais ambiental e gram-negativos. Então, Escherichia coli, Klebsiella, Serratia, Pseudomonas. Cresce também Prototeca e levedura, que não são bactérias, tá? Então, já tem um exemplo bem prático do que eu falei para vocês um tempinho atrás, sobre esses micro-organismos que não são bactérias. Então, não vão responder a um tratamento com um antibiótico, né? E aqui, nessa etapa, vai crescer os Staphylococcus áureos e os não áureos, tá? Então, a cultura na fazenda é isso. Eu vou coletar um leite dessa vaca, vou passar na plaquinha, vou pôr na incubadora e vou esperar até o dia seguinte para ver se cresceu bactéria ou não e qual bactéria que cresceu. E aí, no dia seguinte, eu vou ver se eu faço alguma coisa com essa vaca ou não, tá? Aqui, só para vocês entenderem, né? Na On-Farm, a gente disponibiliza todo o material que vocês vão precisar. Então, tanto o Smart Lab, que é o laboratório, as plaquinhas de cultura, todo o material de coleta e o aplicativo, que é por onde a gente faz toda a conferência das plaquinhas, gestão, protocolo, relatório, enfim, tem um tanto de coisa muito interessante que a gente vai mostrar mais para frente para vocês, tá? E aqui eu trouxe um vídeo para vocês entenderem como que é simples esse processo, tá? É um vídeo que vai mostrar para vocês o que a gente tem que fazer. Então, coletei o leite, como que eu faço isso na fazenda? Porque a impressão que a gente tem, né, e a gente ouve muito isso dos on-farmers que chegam, é esse receio de, mas será que vai dar certo isso na minha fazenda? Porque eu acho que o pessoal lá na ordenha não vai conseguir fazer. Então, assim, nós lidamos, pessoal, com pessoas assim, de todo tipo, e a grande maioria são os funcionários da ordenha, né? Então, o nosso cuidado é extremamente esse, é criar algo prático, simples e rápido, para não atrasar o tempo de ninguém e para que vocês consigam ter essa eficiência e acesso a essa tecnologia, né? Então, esse vídeo vai mostrar o processo rapidinho, então, da gente pegando o leite, colocando na plaquinha, depois no dia seguinte, fazendo leitura, vendo o resultado e ver o que eu faço com essa vaca ou não, tá? Vou rodar aqui para vocês. Pessoal, nesse vídeo nós vamos demonstrar o quanto é fácil a realização do processo de cultura na fazenda. O primeiro passo é coletar amostras de leite da vaca. Em seguida, vamos até o laboratório e depois vamos colocar as informações da vaca no aplicativo. Isso não demora nem um minuto. Depois vamos para o processo de inoculação, que é passar o leite na placa. Vamos mergulhar o suave, que é esse cotonete estéreo, e passar o leite nos 3 meios de cultura da placa. Depois fechamos a placa e colocamos para incubar por 24 horas. Está feita a inoculação da placa. No dia seguinte, vamos realizar a leitura da placa. Para isso, iremos utilizar o aplicativo e iremos indicar se há a presença de bactéria e se houver, qual que é a cor dessa bactéria.
e colocando no aplicativo a cor, o próprio aplicativo vai nos falar qual que é o resultado do cultivo microbiológico. E por fim, podemos também colocar no aplicativo qual será o protocolo utilizado para tratamento dessa vaca, caso ela seja tratada. Pronto, esse é o processo de cultura microbiológica, fácil e simples, assim como vocês viram. Um grande abraço. Bom, então, pessoal, vocês viram que, assim, é extremamente simples, né? É muito prático mesmo de fazer isso na fazenda e na rotina diária ali dos manejos e tudo mais. E aí, por que é importante, então, a gente reconhecer, a gente saber com quem que a gente está brigando, né? Só para vocês terem uma ideia, a gente levantou aqui alguns casos que a gente teve, né, desde o início. Então, a gente pegou aqui 4.212 casos de mastite que foram registrados na nossa plataforma. 56% desses casos deram crescimento positivo na placa e 44% não cresceu nada. Ou seja, isso aqui só de casos de mastite clínica, tá bom? Então, a vaca chegou lá, deu grumo, eu coletei e coloquei no laboratório e vi o que deu positivo e o que deu negativo. Pessoal, esses 44% aqui, a gente não trata, não precisa tratar. O que significa isso? Que se não tem bactéria no leite, a vaca está conseguindo lidar com a infecção, né? Então, o próprio sistema imunológico da vaca está conseguindo controlar a infecção, ou seja, 44% dos casos a gente teria tratado se a gente não tivesse esse sistema na fazenda, essa tecnologia, né? Então, isso para vocês verem como que é importante e como que é significativo uma ferramenta com essa tecnologia aí no dia a dia de vocês. O quanto que a gente não economiza só com antibiótico e descarte do leite, né? Além disso, o que a gente viu também desses casos de mastite? 27% dos casos que deram positivo eram gram-negativos, ou seja, a gente poderia também não tratar, porque essas bactérias, apesar de elas crescerem, elas possuem uma chance de cura espontânea, né, da vaca mesmo curar sozinha, relativamente alta, dependendo da bactéria, principalmente Escherichia coli, mais de 90% de chance da vaca curar sozinha, tá? 66% dos casos foram gram-positivos e 7% outros. Tá? Mas aqui ainda tem uma parcela desses 27% que a gente também poderia não ter tratado, tá? Para economizar um pouquinho mais ainda. E aí uma pergunta que a gente sempre recebe: mas eu vou esperar 24 horas para tratar essa vaca. Eu posso esperar? Não posso? A vaca vai piorar a mastite dela, vai perder o teto, vai parar de produzir, enfim, a gente tem medo de começar a fazer isso. Então, tiveram vários estudos aqui, eu citei eles aqui para vocês, que avaliaram tanto o tratamento imediato, ou seja, o tratamento na hora que a detecção da mastite foi feita, né, e o tratamento seletivo 24 horas depois, em casos, eu esperei um dia para tratar, né, os sintomas. Então, quanto à cura clínica, ou seja, quanto a essa vaca curar o grumo ou não, teve pouquíssima diferença, tá vendo, entre os dois grupos. Uma cura bacteriológica, ou seja, a vaca curar essa bactéria ou não, também teve pouquíssima diferença entre o tratamento imediato e seletivo. Em relação à produção de leite, praticamente nenhuma diferença, tá? No grupo seletivo até ainda tem meio litro a mais, tá certo? Em relação à CCS, tanto o tratamento imediato quanto o seletivo ficou tudo aí na casa de 230, 250, também nenhuma diferença significativa, né? E em relação ao descarte da vaca também não. Então, vocês veem que é super parecido, tá? Não muda praticamente nada a gente esperar 24 horas para tratar essa vaca ou não. E quais são os benefícios, então, da gente ter essa tecnologia na fazenda? Principalmente, gente, a gente saber com quem que a gente está brigando, né? Então, se são bactérias gram-negativos, gram-positivos, se não teve crescimento, então a gente consegue reduzir, olha só, em 343, né, casos aqui que a gente viu, teve 62% sem uso de antibiótico, então é claro que varia muito com o perfil das fazendas, mas a média sempre é essa, é de 30 a 50, dependendo, 60% dos casos não precisam de tratamento, tá? E reduzir o uso de antibiótico e descarte do leite, né, e ter um impacto
dá um impacto na questão financeira aí também, quando a gente fala de mastite clínica, tá? Então, o principal benefício é esse, a gente reduzir o uso de antibiótico e conseguir saber com quem que a gente está brigando, né? E estabelecer o plano de ação ideal para essa vaca. Quando eu falo de mastite subclínica, o que a gente pode, quais são as vantagens dessa tecnologia? Principalmente, a gente vê o que está acontecendo com as vacas de alta CCS, né? Então, deu positivo na raquete, eu posso coletar todos esses tetos que deram positivo e pôr no laboratório para ver o que vai crescer, e aí, com isso, eu vou ver se essa bactéria está no ambiente, se está na ordenha, aonde que eu estou errando, né? Isso afunila muito os nossos problemas e a gente consegue olhar para o lugar que a gente tem que olhar. Vacas pós-parto, então, eu consigo fazer a cultura dessas vacas recém-paridas para eu ver como é que está o período seco dessas vacas, né? Antes de secar, eu também consigo fazer essa secagem seletiva que eu comentei com vocês, então, fazer a cultura, ver se tem bactéria e determinar o protocolo de secagem dessa vaca. E se eu compro vaca, eu também posso fazer um teste dela para ver se ela não tem alguma bactéria que não tem cura, por exemplo, o Staphylococcus aureus, né? Então, é uma ferramenta, assim, que a gente consegue usar em praticamente tudo e nos dá muitas respostas, indicadores e enfim. Quando eu falo de mastite subclínica, nós temos como principal benefício, então, segregação dos animais, né, principalmente para as bactérias contagiosas, então, Streptococcus agalactus, Staphylococcus aureus, eu consigo segregar, identificar os animais de baixa cura também, então, por exemplo, prototeca, levedura, que não são bactérias e que não vão responder a um tratamento, muito provavelmente, eu consigo segregar esse animal para não passar para outros, né, consigo direcionar os tratamentos com antibióticos e consigo saber quando eu tenho que descartar um animal ou não, né? Então, a gente consegue rastrear a vaca aí por dentro e ver o que está acontecendo com ela. Para vocês terem uma ideia, né, desse ano de 2020, de todas as nossas fazendas que têm on-farm, nós avaliamos até agora 96.432 casos de mastite clínica, tá? E olha só para vocês verem de forma geral quanto que foi, de 54% dos casos de mastite não foram tratadas e 46% foram tratadas, tá? Isso aqui deu uma economia, né, no geral, considerando aí uma média de 26 litros por vaca dia, numa duração de um tratamento de 4 dias, foram 5,4 milhões de litros que a gente economizou, né, que deixou de ser descartado, 9 milhões e meio de reais, né, com economia só de descarte do leite, 157 mil bisnagas que deixaram de ser utilizadas, né, uma economia aí de 1,7 milhões de reais com antibiótico, e no total deu uma economia aí de 11,2 milhões de reais, tá? É claro que isso a gente juntou todas as fazendas que tem on-farm, né, então, além disso, além da gente conseguir fornecer e colaborar para esse uso racional de antibióticos, para a economia da fazenda, para direcionamento do plano de ação, porque aí a gente consegue saber com quem que a gente está brigando, que tipo de bactéria que é, da onde que ela vem, o que a gente tem que fazer, né? Além de tudo isso, a gente também tem esses dados da nossa comunidade, onde a gente consegue ver quais os principais tratamentos que os on-farm estão usando, se está fazendo efeito ou não. Agora, no aplicativo, a gente consegue avaliar a eficiência dos protocolos de tratamento, né? Então, tudo isso, toda essa tecnologia, pessoal, vem para agregar, né? E eu acho que é uma oportunidade ótima para a gente poder falar isso para vocês, dos resultados que os on-farm estão tendo, com toda essa tecnologia na fazenda. É algo extremamente simples, algo extremamente barato para se ter. Então, é uma ferramenta que, assim, a gente fala isso para todo mundo, que é uma ferramenta que se paga, né, a partir do momento que ela retorna muito para a fazenda, só com essa economia de tratamento, e a gente começa a fazer um trabalho bem legal para a qualidade do leite, que está envolvendo tudo isso, né. Aqui eu trouxe para vocês verem um pouquinho, então, a nossa história, né, desde quando a on-farm começou, e alguns dos nossos on-farms, o que isso tem trazido para a comunidade, quais os benefícios. É claro que nós temos vários projetos em andamento aí, 2021 vai vir com tudo, né, e nós estamos com muitas ideias para levar isso para que vocês tenham uma maior eficiência, para que vocês consigam ter a gestão dos dados de vocês na palma da mão, né,
e vou mostrar aqui para vocês um pouquinho. Agosto de 2018, iniciávamos a nossa jornada. Um sonho, uma missão: contribuir com o controle de mastite e melhoria da qualidade do leite. Mas de um jeito diferente, empoderando o produtor, para que as informações pudessem ser geradas na própria fazenda. Dessa forma, teríamos uma nova estratégia para enfrentar um dos principais problemas das fazendas, a mastite. Conhecer o agente causador em 24 horas possibilitou novas decisões de manejo e tratamento, sempre promovendo o uso racional de antibióticos, a melhoria da qualidade do leite e o bem-estar animal. Aos 2 anos de vida, alcançamos 705 Smart Labs instalados, atendendo mais de 1.000 fazendas por todo o Brasil. São quase 100 mil diagnósticos realizados e uma redução no uso de antibióticos de quase 40%. Os números são impressionantes, lindos, mas são apenas números. E não é sobre números, não é sobre vender placas. O nosso negócio é sobre levar tecnologia para o maior número de produtores, sejam eles pequenos ou grandes. Somente assim conseguiremos impactar a pecuária de leite como ela merece. E como dizem por aí, o mais importante, além de chegar no destino final, é o caminho que percorremos para chegar até lá. Nosso caminho é percorrido de um jeito especial. O produtor em primeiro lugar sempre. Nosso muito obrigado a todos os on-farmers. Vocês são e sempre serão parte da nossa história. On-Farm, o produtor em primeiro lugar sempre. Bom, pessoal, e aí para a gente já ir finalizando, né? Aqui eu estou atualizando os dados, então a gente fecha esse ano praticamente novembro, né? A gente fechou novembro com 905 Smart Labs instalados aí por todo o Brasil, com mais de 1.500 fazendas atendidas, né? Temos muitos parceiros já de laticínios e empresas, e assim, é sempre muito bom a gente ver esse feedback e a gente trabalhar com isso, porque a gente vê que realmente é uma ferramenta que impacta muito no manejo da fazenda, na produção, impacta, assim, nos resultados, né, diretamente. Então, é uma coisa que é muito gratificante e é claro que é complexo, né, a mastite é algo muito complexo. Eu acho que são multifatores que causam a mastite e, de certa forma, nós estamos conseguindo ajudar grandes produtores a levarem essa tecnologia, a ter essa tecnologia e atingirem bons resultados, né? Nós queremos fazer parte disso com vocês e melhorar cada vez mais a qualidade do leite, empoderar produtores e técnicos para que cada vez mais vocês consigam ter essa gestão de dados na palma da mão, enfim. E convido, para quem ainda não conhece, né, convido a vocês, deixo o meu contato aqui também, caso vocês queiram tirar dúvida, queiram conhecer um pouco mais, para quem ainda não conhece. Nós temos aqui várias redes sociais, né, então no Instagram a gente costuma publicar bastante coisa, no YouTube nós temos muitos vídeos, temos um quadro lá de Minutos com Especialista, onde a gente conversa sobre várias dúvidas rotineiras, então nós temos muito conteúdo lá para quem quiser aprender um pouquinho mais, né, e me coloco à disposição para as dúvidas, meu contato está aqui, e vamos responder mais perguntas. E vamos responder mais perguntas mesmo. Quero te parabenizar por essa palestra maravilhosa, muito conteúdo, uma palestra muito rica, e tenho certeza que o pessoal ficou extremamente assim, né, surpreso com tanto de conteúdo, tanto de informações que você nos trouxe, e com certeza vai vir agregar bastante, Ananda. E vamos começar com as perguntinhas, né? Eu começo com a pergunta da Camila. Após a retirada, qual o tempo ideal de coleta do leite para avaliar a cura? Ótimo, Camila. Então, assim, quando a gente coleta o leite de uma vaca, entre a coleta e a realização da cultura, se você for demorar de 1 ou 2 dias, pode deixar na geladeira, tá? Então, você pode fazer entre 1 e 2 dias. Se for demorar mais que isso, a gente recomenda sempre congelar o leite, tá?
Casos de mastite clínica, quando você tem a cultura na fazenda, não faz muito sentido a gente esperar, né? O ideal é você coletar, no máximo, aí, vou coletar de manhã e colocar à tarde, mas colocar no mesmo dia, porque a gente precisa do resultado para saber se vai tratar a vaca ou não, né? Então, sempre, assim, dentro de 1 hora, você não precisa refrigerar, mas se for demorar mais de 1 hora, sempre na geladeira, mantendo refrigerado, tá joia? Espero ter respondido a sua pergunta, Camila. Vamos para a próxima. A Marisa. Quando a vaca é tratada com antibiótico em 1/4 por via intramamária, deve-se descartar todo o leite da vaca? Olha, Marisa, essa é uma pergunta polêmica, mas assim, eu como médica veterinária preciso recomendar vocês a descartarem todo o leite da vaca, sim, tá? Existem riscos, é claro que eu sei que muitos produtores já te falaram, e muitos falam, não tem problema, tratam só um teto com intramamário, pode aproveitar os outros 3, não dá resíduo, laticínio não pega, mas assim, varia muito de laticínio para laticínio, nós temos hoje laticínios que são mais rigorosos com resíduo de antibiótico, tá? E isso é uma questão, pessoal, é até uma opinião pessoal, tá? Eu acho que a gente, como produtores e como técnicos e profissionais que estamos trabalhando na produção de alimento, né, eu acho que a forma mais responsável sempre é descartar todo o leite, para que não haja risco mesmo, porque se a gente for pensar, nós mesmos estamos tomando esse leite, né, então eu não gostaria de tomar um leite com resíduo de antibiótico e acarretar problemas na saúde pública, na saúde humana. É claro que, assim, a gente vê que o Brasil hoje ainda está um pouquinho atrasado em relação a isso. Nós vemos alguns países desenvolvidos, mais tecnificados, que já proibiram o uso de antibióticos que nós usamos na saúde humana para a saúde animal. Aqui no Brasil não é assim, né? Nós temos muitos antibióticos hoje que nós também utilizamos para a nossa saúde, e isso vai acarretar problemas futuramente, porque sempre fica um pouco de resíduo no leite, né? Então, para não correr risco até do produtor de perder o caminhão, de às vezes o laticínio pegar esse resíduo, é melhor descartar todo o leite, tá? Eu acho que é mais fácil a gente fazer esse trabalho de uso racional de antibióticos para a gente conseguir impactar um pouco menos aí nos prejuízos e não correr esse risco de mesmo assim colocar o leite no tanque, justamente porque pode ser que um dia ou outro dê algum pepino, tá? Pois é, pessoal, isso é muito importante, tá? Segurança em primeiro lugar. Espero ter respondido a sua pergunta, Marisa. Vamos para a próxima, a Nádia Martins. Existe vacina para mastite? Existe, Nádia, existe sim. Até tem várias vacinas hoje no mercado, tá? A gente vê algumas vacinas mais para vacina ambiental, tem algumas vacinas específicas também para Staphylococcus aureus, Streptococcus uberis, se eu não me engano, a empresa IPRA lançou uma recentemente, não sei se já chegou no Brasil, mas temos algumas vacinas sim, tá? Tem algumas que já foram comprovadas, assim, a eficiência, então eu recomendo sempre você averiguar isso até com o pessoal da empresa mesmo, ver se eles já testaram a vacina, né, para você não ficar gastando dinheiro também com vacina que ainda não foi comprovada a eficiência, mas existe sim, tá? Perfeito. Espero ter respondido sua pergunta, Nádia. Vamos lá, Débora Sampaio. Qual seria uma vaca para descarte em termos de mastite? Boa, Débora. Então é o seguinte, ó. Uma vaca para descarte, eu classificaria principalmente assim, quando a gente fala só de mastite, eu não gosto de condenar uma vaca só porque ela é crônica, ou mamiteira, ou vive dando mastite, né? Qual seria a solução para uma vaca crônica, né? Essas vacas que me dão dor de cabeça recentemente, ou que tem uma bactéria que é difícil a cura e tudo mais. Sempre avaliar o todo do animal, tá? Então, por exemplo, essa vaca, como é que é o histórico dela, que nem a gente comentou na palestra, né? Como que é uma vaca que me dá muito trabalho, é uma vaca que tem a CCS elevada, costuma aumentar muito a CCS do meu tanque, e quando a gente avalia isso, a gente pode colocar para descarte outros fatores. Então, se é uma vaca que já me dá problema com mastite, já tem muita CCS, aumenta a CCS do tanque, é uma vaca que a reprodução está péssima, vive vazia, uma vaca que me dá problema de casco a todo momento, uma vaca que já está produzindo pouco, não tem por que eu manter uma vaca dessa no meu rebanho, né? Ela está me dando prejuízo. Então, sempre tenta colocar os outros fatores junto.
Agora, se eu tenho uma vaca que me dá muita mastite, mas ela é uma ótima vaca na reprodução, ela é uma boa produtora, né? Então, é uma das melhores vacas que eu tenho no rebanho, não tem problema de saúde, não tem problema de casco, beleza, então a gente vai manter essa vaca e a gente vai tentar fazer outras opções para ela, né? Talvez um tratamento na secagem, deixa ela sempre para o final, então varia muito de caso para caso, mas eu sempre aconselho você juntar os outros fatores para descartar uma vaca, tá? Perfeito, espero ter respondido a sua pergunta, Débora. A Camila Bernardes, essa solução da on-farming para mastite é muito bacana. A empresa trabalha com tratamento de outras doenças? Legal, Camila. Então, a gente, esse ano, nós inauguramos aí a nossa área de bezerras, né? Então, nós temos alguns produtos para bezerras, também temos o aplicativo onde a gente consegue fazer a gestão para bezerras, e existem alguns projetos novos para entrarmos aí nessa questão de diagnóstico de doenças de bezerros, mas ainda não é nada muito concreto. Vamos ver se em 2021 a gente consegue concretizar esses projetos, tá joia? Mas, assim, já na questão de bezerros, a gente consegue trabalhar com a parte preventiva, então, tanto o CBT do colostro, ou o CBT do tanque, né, nós temos o CB-teste, que usa o mesmo laboratório, então, temos alguns manejos para avaliar a qualidade do colostro, para trabalhar essa parte imunológica da bezerrinha já, tá? Perfeito. Espero ter respondido a sua pergunta, Camila. A Aline, o crescimento bacteriano na placa depende de alguns fatores, como se a amostra é representativa. Com base nos estudos que você já acompanhou, é confiável não tratar os negativos? Boa pergunta, Aline. Então, assim, é claro que, como você falou, depende muito do meio que nós estamos usando, né? Então, é claro que a gente precisa confiar nos nossos produtos, então, principalmente nos produtos que você está usando. A placa da on-farm, vou falar da on-farm porque é a placa que eu tenho que eu tenho conhecimento, né, técnico para te falar. Nós temos uma acurácia bem grande, então ela foi passada, né, pelos testes, por toda essa avaliação estatística, então é uma placa que, em comparação com resultados tradicionais de laboratório, tem uma alta acurácia, resultado super parecido. Então, quando a gente fala de diagnóstico via on-farm, eu posso te garantir que é super confiável, tá? Mas, assim, eu não consigo te falar isso em questão geral, né? Claro que a gente vê que tem crescido bastante essas opções de cultura na fazenda, e é sempre importante vocês avaliarem como é que tem sido os estudos de acurácia, tá? Porque esse estudo não é simples de fazer. Nós precisamos de uma amostra muito grande para ter esse comparativo grande, para ter uma análise estatística, né, realmente comprovada. Então, esse estudo, se você quiser, acho que está disponível no site da on-farm, ou se você quiser me chamar depois, eu posso te mandar. Mas, em questão da acurácia, a nossa placa é totalmente confiável, tá? E é claro que existem fatores que variam. Então, por exemplo, a metodologia que usa, a quantidade de leite na placa, tudo isso pode influenciar para um caso negativo, né? Como que a gente vai saber se é confiável ou não? Na resposta do animal. Então, se o animal curar em 2, 3 dias, provavelmente é porque essa vaca realmente está curando, conseguiu enfrentar esse desafio com o próprio sistema imunológico, né? Se ele não respondeu, a gente vai entrar com medicamento, com tratamento intramamário, enfim. Outro fator super importante é que, pelo aplicativo hoje, a gente consegue avaliar a cura clínica e eficiência dos protocolos. Então, tudo isso a gente tem acompanhado essa vaca no pós-caso de mastite. E aí a gente consegue ver se realmente os casos negativos foram curados, essa vaca não teve nenhuma recorrência depois de 21 dias. Então, nós temos esse cuidado de cuidar dos animais, né, no próximo mês, no tempo pós-caso de mastite, justamente para tomar cuidado com isso e não ter essas atitudes, assim, impensáveis, né? Perfeito. Espero ter respondido a sua pergunta, Aline. Giancarlo, conseguimos fazer uma estimativa de quanto uma fazenda que produz cerca de 10 mil litros dia pode economizar? Então, Giancarlo, isso é um pouco aberto. Tudo vai depender do quanto a fazenda está tendo de casos de mastite, tá? Então, por exemplo, uma fazenda de 10 mil litros dia, claro que varia muito a incidência de mastite dessa fazenda, né? Então, eu
vou falar em porcentagem, porque eu acho que fica mais fácil de você entender. Mas vamos supor que essa fazenda aí tenha X casos de mastite por dia. A média que a gente tem visto, de forma geral, em todas as fazendas, é de 30% a 40%, dependendo da fazenda, até mais que 40% dos casos de mastite que não precisam ser tratados. Então, acho que para chutar baixo, você pode colocar aí 35%, 40%, tá, dos casos. Aí pode fazer uma conta rápida de quanto está custando essa mastite para a fazenda, porque aí depende do antibiótico que vocês usam, de quantos dias de tratamento, pode colocar aí uns 10% de queda de produção, dependendo da mastite, tá? Então, faz essa conta e tira aí de 35% a 40% desses casos de mastite que não precisaria tratar, tá? Perfeito. Espero ter respondido a sua pergunta, Giancarlo. A próxima, Fernanda. Qual o maior desafio para os produtores aceitarem implementar a tecnologia? Fernanda, pergunta muito boa. Eu acho que a gente lida com isso todo dia aqui na Farm, né? Então, o principal desafio é mão de obra, tá? O que a gente vê hoje é mão de obra. Então, quem vai tocar o laboratório, quem vai fazer? Os produtores têm muito receio dos funcionários não conseguirem tocar essa tecnologia, né? Rodar o laboratório bem. Então, por isso que a gente preza muito por essa praticidade, por essa forma fácil de fazer. Tem que ser fácil, tem que ser rápido, porque se a gente começar a inventar moda, ninguém faz nada. Né, a gente já sabe que o dia a dia na fazenda é super corrido e todo o tempo que a gente conseguir economizar é bem-vindo, né? Uma coisa que eu acho que incentiva muito é o fato de reduzir os tratamentos mesmo no dia a dia, porque, vamos falar sério, né, gente? É um saco tratar mastite, é uma coisa que atrasa a ordenha, tem que separar leite, tem que ficar cuidando dessa vaca depois para segregar o leite, enfim, é uma coisa que enche o saco mesmo, né? Perdão da palavra. Então, justamente isso é o que mais incentiva, mas eu acredito que o maior desafio é realmente a mão de obra, né, a gente acertar isso no manejo da fazenda, para conseguir rodar de forma concreta, porque o custo, depois, se vocês tiverem interesse, vocês vão ver que é super baixo, tá, não, assim, a gente, às vezes, fala dessa tecnologia e pensa, nossa, mas na minha fazenda, eu não tenho condições de ter uma tecnologia dessa, mas, assim, pessoal, nós temos fazenda aqui, inclusive aqui perto de casa, que é uma fazenda de 15 vacas em lactação, tá? E é um produtor que usa super, ele, assim, tem os resultados muito bons, mas tem utilidade, né? É uma ferramenta que se paga mesmo, então não depende de tamanho da fazenda, de quantos litros produz, é uma ferramenta que está acessível para todos os produtores que quiserem ter essa tecnologia e quiserem implementar isso e melhorar a forma de manejo e de produção na fazenda, né? Perfeito. Espero ter respondido a sua pergunta, Fernanda. A Camila Souza, pode falar alguma coisa sobre a Farm Academy? Legal. Bom, o Farm Academy, na verdade, foi um curso que nós lançamos esse ano, né? Ele é mais voltado para técnico e também para produtores, né, que quiserem, mas eu acho que é super técnico, então é mais para os técnicos mesmo. Trouxemos aí os principais especialistas de mastite, são todos, né, muito bem conceituados, todos fora do país, sem o professor Marcos Veiga, né, que é o único brasileiro que está também na grade do curso, e é um curso de 6 meses, e a gente lança as aulas, né, a cada 2 semanas lança uma aula nova com algum dos especialistas, as aulas são gravadas, tem uma plataforma e com provas, certo? Então, essas provas vão servir depois até para a gente criar como se fosse os técnicos aprovados, né, vamos dizer assim, justamente para incentivar mesmo os técnicos a campo, a gente ter vocês também como um aliado, né, para a gente conseguir colaborar na profissão de vocês e no dia a dia, que nós sabemos que é bem complexo, e é mais como uma forma de ajuda. Para o ano que vem, a gente ainda não sabe quando que vai lançar uma nova turma, né, mas basicamente seria isso, é um curso como se fosse uma especialização mesmo em qualidade do leite, mas voltado para técnicos. Perfeito. Espero ter respondido a sua pergunta, Camila. E nós finalizamos aqui as perguntas. Desde já, mais uma vez, né? Na verdade, eu agradeço a
exploração, Ananda, foi extremamente rico. A gente percebe pelo engajamento e pelas trocas o quanto o público estava engajado e querendo conhecer cada vez mais, explorar cada vez mais. E você pode ter certeza que enriqueceu bastante. Então, vou abrir agora o espaço para os agradecimentos finais. Fique à vontade. Tá, joia. Eu queria agradecer mais uma vez pelo público, né, que assistiu. Espero que tenha realmente acrescentado alguma coisa para vocês. Me coloco à disposição de novo, para caso vocês tenham alguma dúvida, precisam de ajuda, né, estão passando por alguma dificuldade aí na fazenda, ou ao mesmo técnicos que estejam assistindo precisam de ajuda. Nós somos super abertos, estamos abertos para ajudar no que precisar, tá? E me coloco à disposição mais uma vez muito obrigada ao AgroMulher Academy, ao AgroMulher, DEAGRE, acho que foi uma oportunidade incrível e um evento, assim, de altíssima qualidade, acho que vocês estão disponibilizando aí, né, para nós técnicos e produtores. Então, mais uma vez, obrigada. Nós que agradecemos a você e agradecemos a esse público maravilhoso. Vocês estão de parabéns também, né? Vocês estão engajando bastante, vocês estão trocando bastante, isso é prova de que vocês estão interessados. Isso é muito bom, né? Mostra que vocês estão um passo à frente do mercado. E lembrando que nós temos hoje ainda palestra às 19 horas, então aproveite esse meio termo aí para vocês darem uma descansada, vocês fazerem um lanche, tá? A gente vai conversar sobre gestão de indicadores com a Bruna Silper, transformação de dados em informações na fazenda e as oportunidades da era 4.0. Isso é muito legal, tá, pessoal? Então, eu aguardo vocês às 19 horas para a gente bater esse papo super bacana com a Bruna. Um beijo, um abraço e até mais.